Olá, amigos do YouTube, muito bom dia. Vamos falar sobre o domingo, dia 2 de julho. Hoje é dia 3, segunda-feira, são 7h30 da manhã aqui no sítio, um frio danado. O sol ainda não conseguiu vencer o morro ali, mas a gente já tem um pouquinho de luz natural, então eu vou gravar assim mesmo. Muito barulho aqui do lado, os pedreiros já estão tocando o terror aqui, mas vamos que vamos, tá bom? Vou tentar não me desconcentrar, prometo. Tô sem meu fone aqui perto, mas vamos juntos. Vou começar às 7 horas da manhã, o jogo do Yokohama Marinos contra o Shonan, dentro do esperado, 4-1 do Yokohama. Não consegui fazer esse jogo para trade, então não sei se houve um padrão de superioridade, até porque o primeiro gol do Yokohama saiu 5 minutos de jogo. Tem gente, e a gente vai comentar isso aqui durante esse pós-planejamento em outras situações, tem gente que gosta de esperar um padrão maior, né? Uma leitura maior de superioridade. Eu não sei se foi o caso do Yokohama, se ele deu algum tipo de padrão ou se ele marcou na primeira chegada. Parece que foi um gol na primeira chegada, tá? Parece que foi um gol na primeira chegada. Quando isso acontece, geralmente no trade a gente fica de fora. Paciência, tá? Mas 4-1 a gente tinha traçado uma linha, se eu não me engano, de menos 0,25 aqui do Yokohama. Esse jogo houve uma alteração nas cotações, parece que houve uma subida na odd do Yokohama antes do jogo começar. Isso pode ter alterado também a odd do 0,25, mas eu computei aqui com uma odd bem baixinha, que era o que estava no pré-live. É o que eu faço aqui na planilha. Obviamente, para quem trabalha no live, é muito melhor. Acho que não deu tempo, né? A não ser que antes do jogo começar ela tenha subido. No Brasileirão, nenhuma surpresa para essa vitória do Bragantino. Quando a gente traçou o nosso cenário, eu até balanceei o fato do Corinthians estarem, naquele momento, estava invicto na Arena, a questão do Corinthians ser muito forte, do Bragantino não ter vencido nenhuma fora de casa. Tudo isso foi balanceado, porém, eu não pude ignorar o fato do Corinthians estar focado no América e o Corinthians também enfrentar uma equipe que está num bom momento, que é o caso do Bragantino. Isso me fez traçar linhas a favor do Bragantino, tá? Se eu não me engano, foi o mais 0,75 do Bragantino. Daria para ter pego até talvez um mais 0,5 ou mais 0,25, mas eu fui bem cauteloso. Mesmo que o Corinthians tivesse vencido esse jogo por um gol de diferença, a gente perderia metade da stake, e nesse caso, como o Bragantino venceu, a gente teve a aposta vencida. Botafogo e Vasco. Um gol no finalzinho do Carlos Alberto, boa jogada do Carlos Alberto, por sinal, que entrou aos 84. O treinador Caçapa colocou, fez muito bem o Caçapa com o Botafogo, não inventou, não tem ego envolvido, então manteve o time jogando do jeito que joga. Isso é a melhor coisa que o Botafogo pode fazer. Não trazer um treinador, ou não, né, no caso agora, se eu não me engano, é um interino, mas não trazer um treinador que vai botar o ego em jogo, vai mudar tudo que já estava feito, vai chamar de terra arrasada, que não é, e vai mudar um novo conceito, vai trazer novas coisas. Eu acho que não é o ideal. Acho que o Botafogo está num bom momento, tem que aproveitar esse bom momento, e o Caçapa fez muito bem. Porém, a minha entrada por aqui, eu acho que eu faria de novo, tá? Que era para o Botafogo ganhar no máximo por um gol de diferença. Se tivesse ganhado por 2 gols de diferença, tá aqui, ó, mais 1,25, a gente teria... O mais 1,25 é como? Eu sempre me esqueço aqui. O mais 1,25, eu tenho uma tabelinha que eu construí aqui no Notion, eu tô aprendendo, falei para vocês. Se perde por 1, ganha metade, tá? O mais 1,25. Eu faria essa aposta novamente do que foi o jogo. Por mais que o Botafogo tivesse momentos de aceleração aqui, eu acho que aqui teve momentos para trabalhar contra o Vasco. O Vasco me preocupa muito na criação de jogada. A gente teve finalizações do Vasco, a gente teve várias grandes chances criadas pelo Vasco. O Vasco teve muito escanteio, mas ainda assim, no meio campo, o Vasco tem uma deficiência grande demais. E isso me preocupa. Mas mesmo assim, era uma aposta que eu voltaria a fazer, tá? Se o Botafogo tivesse vencido por um gol de diferença, teria dado meio lucro. E o Vasco teve chance de empatar esse jogo. Teve uma chance claríssima de empatar esse jogo, não conseguiu. Então era uma aposta que deu prejuízo, mas que eu voltaria a fazer. Nada contra. Acho que foi um prejuízo normal. A gente estava falando de prejuízo ontem aqui, né? Então, para quem trabalhou no punching e teve prejuízo nesse jogo, sinceramente, teve quem escolheu trabalhar do lado do Botafogo. Nada de errado por aqui, era o líder da competição. Eu achei a cotação muito exagerada pelo fato de ser um clássico, mas o Vasco se mostrou realmente um time inferior, tomou um gol no final e prejuízo, e vamos para frente. Coloca na cachola, vamos embora, não tem essa de recuperação. Esse jogo aqui do Atlético Mineiro,
eu já me arrependi. Eu busquei uma cotação de 1,45 do Galo, o Galo que só tem o brasileiro para disputar agora, nesse momento, né? Libertadores ainda vai demorar um pouquinho. O América tinha um jogo contra o Corinthians na quarta-feira pela Copa do Brasil. Era um jogo extremamente importante para o Atlético, porque é um time que já não vai contar com a renda das classificações para as próximas fases da Copa do Brasil. O América já vinha focado no Corinthians e também num jogo, mesmo tendo um time misto, contra o Peñarol no Uruguai. O Atlético começou fazendo 2-0, foi um gol muito cedo aqui do Matias Zarate, por isso que eu comentei com vocês que tem gente que não pegaria esse gol, porque é um gol que você não consegue construir uma leitura de superioridade, não dá tempo. Não dá tempo, ou você se posiciona Teve uma finalização do Hulk antes desse gol, que foi muito perigosa. Ou você se posicionava ali, ou você não se posicionava. Então no trade eu acho muito difícil que alguém tenha pego aqui, pela leitura, esse primeiro gol do Galo. Porque ainda não tinha dado tempo de construir essa percepção de superioridade. E o gol do Hulk foi uma falha da zaga do América. O América teve um bom momento depois do primeiro gol, e aí depois de uma falha da zaga, o Hulk fez o segundo gol. Então, sinceramente, acho que os dois gols do Galo vieram em momentos onde ele não era tão superior e não daria tanta percepção de pegar. Agora, um time que ganha de 2-0, vai ganhando de 2-0 dentro de casa e se deixa empatar dessa maneira, porque olha assim, depois do 2-0, você não tem mais nada do Galo por aqui. Você teve não vou chamar um recuo, mas você teve um time que abdicou do jogo, que estava controlando o placar. E você toma 2 gols, tudo bem. Os gols do América, eles foram, principalmente o primeiro, foi uma jogada de oportunismo muito grande, uma cabeçada a queima-roupa ali no goleiro. Foi uma jogada muito bonita, mas o segundo gol do América já estava cheirando o gol e o lance é de pelo menos uns 7, 8 jogadores do Galo dentro da área para proteger um jogador e ele fez um gol de letra. Então, o que eu mudaria nesse jogo para as próximas, ou nessa aposta para as próximas rodadas? Primeiro, confiar no Atlético está difícil, principalmente na parte defensiva. O Atlético tem tomado gol com frequência. Segundo, o prêmio para esse jogo era baixo. Por mais que o Atlético fosse muito favorito contra o América, não cabe a mim mais, pelo menos daqui para frente vou tentar não fazer, de pegar cotações secas no Atlético muito baixas. A gente computou aqui, contabilizou, uma vitória seca do Atlético próximo de 1,45. Estava dando lucro até o 2-0 e depois ele tomou um empate. Tem gente que trabalha em casa de aposta que tem uma coisa chamada pagamento antecipado, que deve ter tido lucro, mas eu prefiro contabilizar aqui como prejuízo, porque para mim foi um prejuízo. Tá? Se fosse no trade, obviamente eu teria fechado a posição depois do 2-0, mas aqui eu estou contabilizando como punch. Então, do Botafogo com o Vasco, voltaria a fazer essa aposta. Acho que uma odd alta para o 1,25 do Vasco, num clássico normal. Tá? O Vasco só tinha que ter apresentado um pouquinho mais de criação, mas foi um time que ainda com todas as dificuldades criou. O Botafogo ainda permitiu ao Vasco muita criação. Isso é preocupante. Tá? O Vasco é um time que, para o Botafogo, que é líder, não deveria ter deixado tanto o Vasco criar. Mesmo assim, o Botafogo foi muito bem. Agora, essa aposta do América, do Atlético contra o América, eu não voltaria a fazer. Voltaria a fazer se o prêmio fosse maior, ou seja, o risco é grande, então me dá um prêmio maior. Acho que eu assumi um risco muito pequeno e achei a defesa do Galo muito apática depois do 2-0, muito permissiva. Aí depois que tomou o empate, resolveu ir buscar no final, mas ainda assim eu vi muito mais chance do América fazer o terceiro gol, de virar o jogo, do que do Galo de fazer o terceiro. Tá? Então isso aqui foi muito mais no abafa do que propriamente chance. Para mim o América teve mais chance de fazer o 3-2. Tá? Então Atlético Mineiro, já coloquei ele aqui numa zona de risco. E só volto a entrar em situações de vitória seca, sim, se houver um prêmio mais adequado. Atlético Paranaense e Palmeiras eu não fiz. O Palmeiras fez 2-0, teve um pênalti perdido do Endrick aqui no começo, depois o Endrick se redimiu. E depois o Palmeiras teve um homem a menos. Eu não sei se deu tempo do 2-1 do Vitor Bueno, de pênalti, até o 2-2 do Vitor Roque, se deu tempo de construir uma leitura de lei Palmeiras. Acredito que possa ter dado. O Palmeiras vencia por 2-1, a odd do Palmeiras, por mais que tivesse com o jogador a menos, ela vai mais alta do que o normal, né? O mercado já fica esperando, porque tem muito tempo ainda para o jogo terminar, ele já fica esperando o empate.
eu não sei se deu leitura. Você pode comentar aqui e me ajudar, mas se tivesse dado leitura, se eu tivesse vendo esse jogo, provavelmente pegaria, tá? É a diferença desse gol para esse aqui. O primeiro gol foi aos 67, o segundo aos 72. Então, nesse intervalo, se eu tivesse visto muita superioridade do Atlético, eu estaria ali Palmeiras, porque era uma odd alta, que tinha que descer, mas uma odd que vai descer a conta-gota, porque falta muito tempo ainda para o jogo acabar, mais os acréscimos. E esse jogo aqui eu não fiz, cheguei a dar uma olhada no placar à noite antes de dormir. A situação do Santos é muito preocupante. A gente não trouxe para trabalhar, a gente nem comentou esse jogo, mas é um adversário direto que o Santos acabou tomando gol aqui. Jogos que a gente fez aposta. No Al-Ahly eu evitei trabalhar a favor do Al-Ahly, porque eu achei um adversário que poderia causar problema aqui pro Al-Ahly, acabou se confirmando como verdade, e eu optei por trabalhar o mercado de under. Olha que eu não sou fã do under, tá? Colocamos aqui o under 3.5 gols no 0-0, se não me engano teve 2 gols anulados, daria para ter pegado talvez um under 3 com uma odd um pouco mais interessante, mas ainda assim, Corinthians, o Al-Ahly e Yokohama deram um lucro pra gente, não foram lucros tão grandes, e Botafogo e Atlético Mineiro tiraram, então ficamos aqui com uma stake em prejuízo ontem nas contabilizações de punching. No total, vamos a 9,8 unidades de lucro, porém, chegamos a 12, se eu não me engano, mas ontem devolvemos 2. Normal, tá? Normal. Perder dinheiro é extremamente, pode parecer bobo essa frase, mas perder dinheiro é extremamente normal, se acostume com isso, tá? Na Série B não fiz nada, mas tínhamos uma possibilidade aqui de ficar de olho no esporte, continua 100% dentro de casa. Olha, é raro isso acontecer na Série B, tá? Eu acho que nem o Grêmio, aliás, nem o Cruzeiro no ano passado conseguiu isso daqui. Eu tenho uma memória um pouco fraca, mas 8 jogos e 8 vitórias em casa na Série B é muito complexo de se conseguir. E não foram contra adversários fracos não, tá? O Sport venceu o Vila Nova, venceu agora o Ceará. São situações assim que a gente deve olhar com carinho os próximos jogos do Sport em casa. Seja chovendo, seja seco, né? Porque lá de vez em quando tá chovendo e a Ilha do Retiro fica complicado de jogar, mas mesmo assim o Sport tem saído muito bem. Então, próximos jogos do Sport, vou trazer o Sport para olhar com carinho, para trabalhar a favor. A Ponte venceu o Novo Horizontino num jogo que tinha uma cara de empate danada. A Ponte Preta não faz bons jogos fora de casa, mas tem conseguido pelo menos pontuar em casa agora. E o Vitória, hein? Não sei se acabou o gás. O Vitória já está em quinto. Tinha disparado, tá perto ainda do Sport, do Vila Nova, do Criciúma, mas mesmo assim, uma sequência não tão boa agora da equipe do Vitória. Começou a oscilar bastante. Aqui embaixo tem três derrotas em 4 jogos. 3 derrotas em 4 jogos, com uma vitória apenas contra o Sampaio Corrêa dentro de casa. Perdeu para o Guarani e para o Criciúma. Adversários difíceis, tá? Mas o Juventude daria para ter pelo menos empatado. Mas enfim, o Juventude também não tá mal no campeonato, né? O Juventude é o 7º colocado. Acho que do que a gente separou era isso. A gente teve ainda uma vitória do Brann na Noruega e o Bodø Glimt com o molde. Esse jogo do Bodø Glimt com o molde, como eram 2 equipes muito boas, a ideia por aqui era mesmo trabalhar talvez alguma coisa para gols. Eu não acompanhei o jogo, mas olha que massacre do Bodø Glimt depois para buscar o empate. Bonito isso aqui, né? 2 gols de rajada do molde, provavelmente contra-ataque, né? Quando vai jogar na casa do Bodø Glimt, provavelmente o Bodø Glimt tem uma estatística de posse de bola muito grande, ó, quase 80%. No primeiro tempo, 81%. Então o molde jogou no contra-ataque, fez 2 gols de contra-ataque. Só que tinha um cartão vermelho aqui, né? E aí prejudicou bastante. Por isso que a gente teve esse gráfico tão bonito. Mesmo com o cartão vermelho, o molde fez 2 gols. Isso aqui para tomar gol no match odds, nossa senhora. Pensa bem. O time já tá bem. Toma um cartão vermelho. Você entra a favor. Toma 2 gols de contra-ataque. Isso aqui é para deixar o cara louco. É o cara louco. Por isso que eu falo. O trading, ele tem mais possibilidade de mexer com o teu emocional do que o punching. No punching tem muita gente que no início quer fazer múltipla e aí fica por uma, aí o cara tilta e tal. Cara, múltipla não vai te levar a lugar nenhum.
Mas no longo prazo você vai entendendo, né? Porque você vai pegando cotações mais próximas de 2, vai tendo a sua taxa de acerto, vai alinhando ali a sua odd média que você tem que trabalhar. E aí você vai consumindo prejuízo, lucro, na somatória, se você fizer um bom trabalho, você vai tendo lucro. E aí você vai calejando o teu emocional. O trading, ele lida com situação emocional demais. Dentro de um jogo, você tem diversas situações. Por exemplo, aqui, se você fosse punch, a cotação do Bodoglin foi 2,10. Se você tivesse pegado dupla chance do Bodoglin, você tinha tido a aposta anulada. O DNB, você tinha tido a sua aposta anulada. Se você pegou o dupla chance do Bodoglin, você teve lucro. Se você pegou o 0,25 do Bodoglin, você teve meio prejuízo. Se você pegou a mesma coisa pro lado do molde, o DNB, você teve a aposta devolvida. O dupla chance, você teve lucro. O 0,25, você teve meio prejuízo. Acabou. Ah, o jogo foi assim, foi assado. Para você, próximo, já vai para o próximo. É óbvio, a gente está vindo aqui fazer uma pós-análise e tudo mais. O trade, dentro desse jogo, ele pode ter sofrido um cartão vermelho, contraposição. Ele pode ter estado a favor do Bodoglin num bom momento, tomado 2 gols de contra-ataque e o outro time está com um homem a menos. Isso vai tiltando a cabeça do cara. Porque aí você tem que ter vários pensamentos. Tomei o primeiro gol, eu fecho? Não, meu método manda eu fechar. Aí eu não fecho, porque eu sou teimoso. Tô contra o meu método já. Daqui a pouco tomo o segundo gol. Aí eu tilto. Meu Deus, tomei o segundo gol. O que eu vou fazer? Não, agora eu vou fechar. Aí eu fecho. Aí começa um massacre do outro time. Aí o outro time empata. Se você tivesse segurado, talvez você tivesse em lucro. Aí você começa a tiltar. Então no trading, você tem mais possibilidade de entrar e sair do mercado, você tem mais agilidade, mas você também tem muito complexo emocional. Muito. Várias foram as situações de eu estar numa posição linda, de leitura cristalina, e tomar um gol assim, ó, do nada. Aí seu dia acaba, aí você quer chutar cachorro, você quer dar patada na sua esposa, você quer, não é que você vai fazer, lógico. Mas você fica extremamente estressado. Então, isso vai interferir nos próximos trades. Então, assim, tem suas peculiaridades, né? O trade e um punch é uma coisa, assim, engraçada. Mas calejo emocional também, uma hora você fica calejado, você acaba entendendo, né? Tudo tem seu bônus e o seu ônus. E a gente tem que escolher, obviamente, o nosso perfil. Eu acabei me encontrando nessa cachaça que é o trade. E gosto. Fazer o quê? Já estou bem adaptado. Nunca vi de tudo, tá? Eu sempre falo. Ainda não vi de tudo. Sempre vai ter uma coisa nova para eu ver. 2 cartões vermelhos seguindo de pênalti. Sempre tem uma coisa para acontecer. Mas o que eu sempre tenho de mantra é: nada é impossível. Muito é improvável, mas nada é impossível. Então por isso que eu gosto de trabalhar recuperação de resultado, igual aqui. Aqui seria um bom jogo, talvez, para buscar recuperação de resultado. Tinha que ver as cotações, né? Mas falando por cima, poderia ter sido um bom jogo. Bom, é isso. No trading, acho que boas oportunidades aqui foram trabalhar contra o Corinthians, depois do primeiro gol do Bragantino. Pouquíssima reação do time corintiano. Estar contra o Vasco no início do jogo também não foi uma tarefa tão difícil. Estar contra o Atlético Mineiro, para quem tinha culhão, depois do segundo gol, o América teve várias e várias. Não foi momentos de pressão o tempo todo, mas teve várias situações de perigo, tá? Esse intervalo entre o primeiro gol do Atlético Paranaense e o segundo, eu não sei se deu padrão, eu não fiz o jogo. Pode ter dado. Cuiabá e Santos eu não fiz, então não tenho certeza. E o Sport com o Ceará aqui pode ter sido alguma oportunidade também, viu? Porque os momentos de gol do Sport foram em momentos de um pouco de superioridade da equipe. Inclusive teve um pênalti falhado aqui pelo Ronaldo Henrique aos 55. Mas no punching ficamos em prejuízo depois de alguns dias com esses vacilos do Atlético Mineiro e esse gol no finalzinho do Botafogo. A do Botafogo eu acho que foi normal. A do Atlético Mineiro me deixou um alerta. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, espero que tenha sido um bom dia para vocês. Já vou gravar o meu BDM para os próximos dias. E nessa quarta-feira? Não, nessa terça-feira nós temos Copa do Brasil já, Bahia e Grêmio. Grande abraço, fica com Deus.